Bem, agora a gente vai utilizar os conceitos de limite para definir o que é uma continuidade de uma função. Esse vídeo ele é um pouco longo, tá? Porque continuidade de uma função, apesar de ser um conceito simples, ele é muito importante, vocês vão ver durante o curso inteiro as pessoas falando se uma função é contínua e derivável, etc. Então, você ter a noção do que é continuidade de uma função é importante para você continuar com o curso. Tá? Então, vamos definir. Então, a gente diz que uma função f é contínua no ponto A se o limite de f de x com x tendendo a é igual ao f de A. Tá bom? Então, se eu consigo simplesmente substituir o valor de x na minha função, ela é contínua. Da mesma forma, se uma função f ela está definida próxima a A, mas não em A, dizemos que ela é descontínua no ponto A ou que existe uma descontinuidade em A. Então, se o limite não existir em A, o que vai acontecer? Ela vai ser descontínua. Tá? Dois detalhes. O primeiro é meio óbvio. F de x tem que ser determinada em x igual a A. Tá? Não posso ter uma função indeterminada, ela vai ser descontínua. E também que funções polinomiais elas são contínuas em todo o seu domínio. Né? Uma das nossas propriedades dos limites que a gente viu nos vídeos lá atrás falava exatamente que o limite de um polinômio é simplesmente o polinômio no ponto que a gente quer saber o limite. Perfeito? Então vamos fazer alguns exemplos. Aí eu peguei 3 funções, f de x, g de x e h de x. Cada uma delas tem a sua peculiaridade. Tá? A primeira delas, f de x, igual a x quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Então, veja que a minha função ela tem um problema quando x é igual a 2, ou seja, ela não está definida para x igual a 2. Então, da minha definição de continuidade, eu tenho que essa função ela é descontínua em x é igual a 2. Veja que ela pode ser contínua em outros pontos, em outros intervalos. Mas quando eu falo em x é igual a 2, ela vai ser descontínua. A função ela possui uma descontinuidade em x é igual a 2. Bom? A próxima função, g de x. Então, o g de x vale 1 sobre x quadrado se o x for diferente de zero e vale 1 se x é igual a zero. Então, veja o seguinte, a função ela é definida em x é igual a zero. Então, quando eu faço g de zero é igual a 1. É o que me diz essa função. Então, ela é definida. Então, eu já tenho um primeiro passo. O problema aqui é que, como a gente viu em vídeos passados, o limite de 1 sobre x quadrado com x tendendo a zero, ele não existe, né? Quando eu vou me aproximando de zero, a minha função vai para infinito, aí dos dois lados, então o limite não existe. Então, se o limite ele não existe, essa função ela também é descontínua em x é igual a zero. Tá bom? Próximo exemplo, h de x igual a x quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, se x é diferente de 2, e 1 se x é igual a 2. Veja que eu deixei aí o f de x ali em cima para a gente comparar. Essas duas funções elas são bem parecidas, a diferença é o quê? A f de x não está definida em x é igual a 2. A h de x
ela está definida em x é igual a 2 e vale 1. Tá? Então, a gente já tem o primeiro passo para a gente ver se ela é contínua ou descontínua em x é igual a 2. O que eu preciso fazer agora? Ver se o limite de h de x com x tendendo a 2 é igual ao h de 2. Perfeito? Então, a gente calcula aí esse limite. Para calcular, a gente vai fatorar a parte de cima. Então, eu transformo x² menos x menos 2 em x menos 2 vezes x mais 1. Então, eu corto o x menos 2 de cima com o de baixo. Então, esse meu limite ele fica igual ao limite de x mais 1 para x tendendo a 2. Isso é simplesmente 3. Então, veja que o limite da minha função com x tendendo a 2 é diferente da minha função em x é igual a 2. Né? Minha função em x é igual a 2 vale 1. Então, como esse meu limite é diferente, h de x não é contínua em x é igual a 2. Tá? Então, veja que cada ponto, cada função dessa, ela tem uma forma descontínua diferente. Tá? Então, o que a gente vai fazer é classificar essas descontinuidades. Então, elas podem ser classificadas primeiro como removíveis. São descontinuidades que a gente pode retirar se a gente redefinir a função. Né? A função f era igual à função h, né? Só que a função h eu tinha definido um valor para x igual a 2. Agora, se eu redefinir esse valor, eu ponho então que h de x é igual a x² menos x menos 2 sobre x menos 2 se x é diferente de 2 e 3 se x é igual a 2. Aí o que a gente vai ter? Que o limite da minha função quando x tende a 2 é igual a 3, que é igual a h de 2. Nesse caso, então, a gente removeu a nossa descontinuidade e a gente tem que h de x ela é contínua em x igual a 2. Tá bom? Então, esse é um tipo, primeiro tipo, removível. O segundo tipo é uma descontinuidade infinita, é quando a minha função tende para o infinito. Então, eu calculo o limite em algum ponto e ela vai para o infinito. Então, eu dou 3 exemplos aí. A função que a gente falava, g, que é limite de 1 sobre x² quando x tende a 0 igual a infinito. Outra função, limite de 1 sobre x com x tendendo a 0 pelos positivos igual a infinito também. E limite de 1 sobre x com x tendendo a 0 pelos negativos, ou à esquerda, é menos infinito. Então, essa é um tipo de descontinuidade infinita, a gente não consegue remover. Tá? Veja aí que eu já coloquei os limites laterais para a gente mais tarde falar um pouco sobre a continuidade em limites laterais. Tá? E o último tipo de descontinuidade, a gente diz descontinuidade em saltos. É quando a função salta de um valor para o outro. Por exemplo, aqui eu tinha uma função que, quando ela se aproxima de A, o valor dela é M, enquanto o limite dela vale L. Então, eu tenho uma descontinuidade em saltos. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouco sobre limites laterais. Isso é bem fácil, bem rápido, que é basicamente o que a gente tinha antes com os limites. A gente calculou primeiro o limite e depois a gente viu que tinha função que o limite lateral à direita era um valor e o limite lateral à esquerda era outro valor. Então, nesse caso, o limite não existia, mas os limites laterais existiam. Da mesma forma, a gente pode ter uma função que ela é contínua lateralmente.
Então, a gente diz que uma função ela é contínua à direita no ponto A, se o limite de f de x com x tendendo a pela direita ou pelos positivos é igual a f de A. E contínua à esquerda no ponto A, se o limite de f de x com x tendendo a pela esquerda ou pelos negativos igual a f de A. Tá bom? Então, esse não tem muito mistério. Dá pra gente prosseguir, tá? Eu vou aqui introduzir dois teoremas. O primeiro teorema me fala que se f e g são contínuas no ponto A e c é uma constante real, então as seguintes funções também serão contínuas. A soma f mais g, a subtração f menos g, a multiplicação por escalar c vezes f ou c vezes g, a multiplicação entre as funções, o produto entre as funções f vezes g, e a divisão se o g de a for diferente de zero. Então, se eu sei que uma função f e uma função g são contínuas, qualquer uma dessas 5 operações vai continuar sendo contínua, tá bom? O outro teorema é o teorema do limite da composta, da função composta. Então, se eu tenho uma função f contínua em B, e eu tenho o limite de g de x tendendo a igual a b, eu vou ter o seguinte, que o limite de f de g de x com x tendendo a é simplesmente f de b. Tá? Ou, para ficar um pouco mais claro, o limite de f de g de x com x tendendo a é igual a f do limite de g de x com x tendendo a. Tá bom? Então, parem um pouquinho aqui e reescrevam esse teorema para vocês verem, entenderem melhor o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, voltando, vamos para um exemplo. Então, aqui eu tenho o limite do seno de x² mais 4x mais π, mais 2, sobre cosseno de x² mais x à quinta, com x tendendo a zero. Então, esse é o limite da função composta. A gente tem que ver quais são as funções compostas, né? Então, eu tenho seno e dentro do argumento do seno eu tenho uma outra função que é um polinômio. Perfeito? Mesma coisa com o cosseno. Eu tenho o cosseno e dentro do cosseno tem uma outra função que também é um polinômio de ordem 5. Então, pelo teorema, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o limite dentro do argumento ali. Lembrando que aqui também a gente usa a propriedade do quociente. Né? Se eu tenho o limite do quociente das funções, é igual o quociente dos limites das funções. Então, o que a gente vai ficar é com seno do limite de x² mais 4x mais π, com x tendendo a zero, mais 2, sobre cosseno do limite de x² mais 5x, com x tendendo a zero. Então, quando eu tenho o limite do polinômio, o polinômio é sempre uma função contínua, eu simplesmente substituo o valor. Então, a gente vai ter seno de 0² mais 4 vezes 0 mais π, cosseno de 0² mais 0 à quinta. Isso vai me dar seno de π mais 2, cosseno sobre cosseno de 0. Então, eu vou ter 0 mais 2 sobre 1. Então, o limite é igual a 2. Então, esses teoremas que eu apresentei agora, eles servem para facilitar a nossa vida. É muito mais fácil calcular assim do que ficar pensando o que acontece com o seno
e o cosseno. Tá bem, gente? Então, esse vídeo ele é muito importante. A definição de continuidade é extremamente importante para a gente no cálculo, tanto de uma variável, de duas variáveis e assim por diante. Vocês vão ver bastante durante a sua graduação, tá bem? Então, no próximo vídeo a gente fala sobre limites no infinito e assíntotas horizontais. Até mais!